Om Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dachnamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia, Vedanta Brasil. Então, eu estava sugerindo que nós iniciássemos, né? Olha, eu já estou começando a ficar com calor, estava com frio, mas agora tomando um chá quente. Eu estava dizendo que talvez fosse melhor que nós iniciássemos com pergunta e resposta. Alguém tem alguma resposta? Hein, Luciano, você tem uma resposta boa aí? Então tá, então vamos lá. Então, quem é que tem uma pergunta boa ou ruim? Arlindo, me veio uma... Diga, Laerte. Me veio uma coisa. Eu estava lendo esses dias o capítulo 2 do Panchadasi e ele fala que o físico é formado, né, pelos elementos sutis, que são formas pensamento. Mas essas formas pensamento seriam, tipo, formas pensamento de Ishvara ou dos Jivas? O Ishvara, ele não pensa sozinho, né? Ele pensa através dos pensamentos de todos os Jivas, né? Como você já deve ter compreendido, esse relacionamento, essa trindade, Ishvara, Jiva e o mundo, né? Ela é retroalimentada, ela é circular, ela é cíclica, né? Então, no início da criação, que não é um início linear, né? Existem todos os pensamentos e os objetos referentes a esses pensamentos em sua condição ou formação causal, né? Naquilo que nós chamamos o corpo macrocósmico causal, né? Então, quando o corpo macrocósmico causal causa o sutil, ele transforma as três energias, Satya, Sattva, Rajas e Tamas, ele transforma nos 5 elementos sutis, né? Então, antes que esses elementos sutis ocorram no corpo macrocósmico sutil do universo, a mente de Ishvara, ou a mente total do universo, né? Ele existia antes como semente, né? Como potencial, como pensamentos em suas formações, entendeu? Semente, o potencial, né? Repete o que você disse ali naquela passagem do livro. É que, assim, o livro diz que o físico é formado pelos elementos sutis, né? Os elementos sutis também formam os órgãos dos sentidos. Só que aí ele diz, esses elementos sutis são formas de pensamento. Só que eu penso, né? A mente, o campo independe das mentes dos jivas. Então, eu penso, pô, essas formas de pensamento são de Ishvara ou jivas, né? Sim. Então, a primeira coisa a compreender é que o corpo macrocósmico sutil, né? Seja vendo do ponto de vista macrocósmico ou microcósmico do Jiva, né? É a parte desse mundo mental, emocional, intelectual, né? Então, é correto dizer que são formas de pensamento. Tudo existe ali como energia, entendeu? Então, esses vritis, você pode chamar de pensamentos ou de conhecimentos, né? Ou de sentimentos, né? Ou determinações. Então, tudo isso existe neste corpo, tanto no macro nível, né? Como no micro de cada um de nós,
é o nosso corpo sutil, onde ocorrem todos os conhecimentos, determinações, sentimentos, emoções, né? Então, tudo isso são formas de pensamento, né? Então, esse corpo sutil, que é constituído pelos 5 elementos, né? Eles eram antes em suas formações causais, aí eles ocorrem em sua formação sutil, né? Eles ocorrem como os 5 elementos sutis. O que significa isso? Eles trazem o que grossifica, entendeu? É o aspecto satívico de cada um desses 5 elementos. Ele grossifica para se tornar o corpo sutil, que são formas de pensamento, são energias, conhecimentos, pensamentos, entendeu? Tudo que existe neste universo são energias, né? Então, energias, elas podem ser, em suas formações potenciais, causais, elas podem ser manifestas, né, como conhecimento ou pensamento, né? E o conhecimento, muitas vezes, são conhecimentos fundados em equívocos, né? Então, por que existe tanto sofrimento neste mundo? Porque, embora Ishvara seja o conhecimento puro, conhecimento assertivo, ele trabalha com o conhecimento dos jivas, que quase sempre são equivocados. E ele vai produzindo e remodelando o campo, né, o universo, de acordo com os punya e papas, que são os resultados das ações de todos os jivas, né? Então, o jiva, ele lidar com esses conhecimentos, ele fornece tudo isso para Ishvara, né? Essas impressões mentais, intelectuais, emocionais, e Ishvara vai remodelando o campo dharmico para que os jivas possam crescer, né? Mas Ishvara é o quê? Ishvara é conhecimento puro, somente Ishvara. Por isso que ele consegue reger esse sistema de modo tão perfeito e inteligente, mantendo o conto, né, individual, kármico, né, de punya e papa de cada jiva individual, né? Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas isso vem de Ishvara, mas não vem sozinho de Ishvara, entendeu? Todos esses pensamentos que vão permitir a Ishvara moldar, desenhar, estruturar esse palco no qual os jivas irão processar seus karmas, suas vasanas, né? Totalmente ou dominantemente são pensamentos, né? Mas são pensamentos condicionados por muita ignorância espiritual, né? Você já deve ter ouvido eu dizer que o mundo é criado a partir dessa ignorância e é mantido, né? E ele é reciclado de modo que, né, de novo, o jiva possa, né, ver se ele consegue, né, aprender, conectar, né, relaciona os pontos entre suas ações, seus pensamentos e os seus resultados, né, e gradualmente desenvolver essa maturidade para questionar e cancelar a ideia de que esse mundo seja realmente real, né? Então, são pensamentos de Ishvara, mas Ishvara vai estar ali utilizando o pensamento de todos os jivas, né? Então, são pensamentos desse sistema retroalimentado, jiva, através de suas ações, produzindo vasanas. Ishvara prende essas vasanas, remodela o sistema. Aí, dentro do sistema, cada jiva humano recebe a sua própria vasana individual, o seu próprio punya, karma, né? E fazendo assim, esse sistema, ele prossegue a infinito, né? Você entendeu, Laerte? Eu espero ter... Amor, eu estou com frio, mas isso aqui é muito, muito quente. Au! Prega aquela outra preta que está lá para mim. Sim, você entendeu, Laerte? Eu posso entender também que esses elementos sutis que formam o físico, eles são tão sutis que eles são do mesmo nível de sutileza que um pensamento. Esses elementos que se combinam e grossificam. É como se eles fossem do nível de sutilidade da mente. Por isso formam os pensamentos. Nós temos as 3 energias. Vamos fazer para trás. Nós temos as 3 energias primordiais,
né? Produz pura sattva, né? Quando ele brilha com a consciência no seu próprio aspecto mais satívico, né? Aí ele produz, né, esse conhecimento total, puro, perfeito, livre de qualquer equívoco, conhecimento de tudo, né? Ishvara, pura sattva, né? Então, ele também brilha no seu aspecto, no aspecto desse prakriti mais rajásico, para produzir os jivas, né? Os jivas, eles são dinâmicos, eles têm que constantemente interagir e responder aos estímulos. Eles requerem muita sattva, mas requerem muitas rajas também, né? O aparelho nosso físico, biofísico, requer muitas rajas, todo o nosso sistema prânico, né? É muito dinâmico. Então, nós temos essas duas, e para criar, grossificar esse universo de tal modo que ele se torne tangível e que se torne realmente um campo no qual o jiva possa processar as suas vasanas. Por que ele precisa de um campo físico material? Porque ele processa as suas vasanas através desse corpo físico. Um corpo físico, ele requer um campo físico, ele requer um mundo físico, entendeu? Como nós só podemos processar, né, estes conhecimentos através do nosso corpo físico. Por quê? Porque através do corpo físico nós interagimos com os objetos, outros objetos inertes e sencientes, e interagindo a gente vai extraindo lições, né, aprendizagem, crescimentos, etc. Então a gente só faz isso através do corpo físico e naturalmente a gente precisa de objetos físicos, porque os nossos instrumentos físicos eles irão interagir conectando com seus respectivos objetos físicos, né? E assim fazendo, a gente vai desenvolvendo maturidade, conhecimento, refinamento, né? etc, etc, etc. Então, existem essas três energias, né? Dessas três energias, Ishvara, né? Brincando com as três energias, é por isso que em algumas passagens, os nossos textos dizem que Ishvara controla a Maya. Muito embora Ishvara seja um subproduto de Maya, né? Ele controla Maya na medida que Ishvara ele tem inteligência de pegar essas três energias e dessas três energias desenvolver os 5 elementos primários. Dessas três energias, ela aparece dessa combinação dessas três energias, né? Ela aparece primeiro como uma forma de pensamento tão sutil que ela permanece como uma sementinha do universo no corpo causal. E depois ela manifesta como um pensamento consciente, né? Quando fala assim, são pensamentos, são energia, porque abaixo da linha de Maya é tudo energia, né? Sendo a mais sutil de todas, Sattva, né? Aí depois de Sattva você tem Rajas, que é uma energia um pouco mais densa. Aí nós temos Tamas, que é uma energia ainda mais densa, né? Aí dessas três energias, Ishvara, através da sua capacidade de pura sattva, cria este mundo, né, dos 5 elementos primários em sua formação causal e sutil, né? Quando ele cai para o sutil, ele cai e todos esses 5 elementos sutis, entendeu? Que são as três energias, é o aspecto sutil, mais sutil das três energias, entendeu? Ele vai produzir os 5 elementos sutis. Esses 5 elementos sutis também são pensamentos, entendeu? Também são ideias, são conhecimentos, né? Tudo isso é um campo de energia, né? Na verdade, a gente percebe a energia, né, de modo físico, devido à configuração dos nossos órgãos sensoriais, né? O que nós ouvimos não é exatamente o que um cão ouve, entendeu? O que nós vemos não é exatamente o que outras criaturas, né, conseguem ver, né? Então, o que a gente cheira não é exatamente o que outras criaturas conseguem cheirar. Então, tudo depende desse aparato. Nós fomos desenhados como um aparato mais inteligente, mais intelectualmente sofisticado, e nós temos os órgãos sensoriais para captar todas essas energias, né? Nós somos uma energia, captando energia, né, e transformando a energia em conhecimento, que é uma outra forma de energia. Então, tudo é energia, entendeu? Tudo é energia, tudo é pensamento, e esses pensamentos eles vão desenvolvendo, né,
esse conhecimento, essa capacidade cognitiva do Jiva, né, de compreender o mundo no qual nós vivemos e gradualmente, né, desenvolver esta vassana espiritual, né? Eu não sei se eu estou respondendo a sua questão. Para o Jiva, você compreendeu que é uma combinação dos dois, né? Ok. Qual é o verso que nós começamos hoje? 120, né? 129. Sim. Então tá. Então, para aqueles de vocês que não estiveram conosco ontem, nós estamos ainda, né, no nono, né, no capítulo 9 do Panchadasi, que é dedicado ao Upasana Yoga, meditação, né? E nós vimos a diferença. Ele foi, né, inicialmente era uma análise que determinava a diferença entre conhecimento e meditação, né? E foi desenvolvendo, né? O Vidyaranya desenvolveu esses versos, sempre procurando, né, enfatizar a importância, né, da meditação, mas ao mesmo tempo a impossibilidade praticamente, né, muito embora Vidyaranya faça grandes concessões ao Upasana Yoga, ao ponto de dizer que o indivíduo pode realmente se autorrealizar através da meditação profunda, sem investigar, seguindo a lógica como apresentada pelas escrituras. O Vidyaranya chega a esse extremo, né? Então, essa é uma discussão eterna, mas eu acho que é um senso comum compreender que o autoconhecimento, né, é um conhecimento, né? É um conhecimento a respeito de quê? A respeito da real natureza do sujeito, né? Que não é o intelecto humano, que não é a mente, que não são as emoções, não são os três corpos, etc, etc. Então, o autoconhecimento é conhecimento, né? E como conhecimento, ele pode ocorrer, né? Ontem eu falava assim, às vezes ele pode ocorrer porque você tropeça nele, ou às vezes ele ocorre porque você investiga tanto e você, quando investiga, estuda, etc., você contempla utilizando um pramana, um meio de conhecimento que facilita este autoconhecimento, né? Então, aqui e ali, algumas pessoas tropeçam no autoconhecimento e assumem, não, e agora eu compreendi. Eu sou a luz do iluminador, eu estava iluminando a ausência de dualidade, eu estava iluminando a ausência de objeto, mas aquela plenitude era uma plenitude irreal, porque ela aparecia e desaparecia. A minha real natureza, aquilo que é sempre presente, é essa luz do iluminador, a consciência, a existência, dentro do qual os fenômenos aparecem e desaparecem, né? Então, este cara que tropeça, né, no meio da meditação, ele, muito raramente, ele pode obter esse conhecimento. Mas, muito frequentemente, ele não obtém esse conhecimento porque a mente do indivíduo é muito mais interessada naquela experiência de vacuidade, de silêncio, de samadhi, né, de nulismo, aquilo que seja, entendeu? A ausência do mundo, a ausência dos problemas. Ele está muito mais focado naquilo do que na obtenção da real natureza, né? De tudo aquilo que ele está experimentando. Ele está mais orientado para desfrutar a experiência do que extrair o conhecimento através daquela experiência. Então, eu quero somente dizer que, muito embora Vidyaranya ele vai concluir esse capítulo enfatizando ainda mais que o Upasana Yoga também é um meio de auto-reconhecimento, né? Eu aproveito para né, já antecipar isso, mas dizer que ele é visto, né, no mundo do yoga como um meio válido de autoconhecimento. Mas, do ponto de vista do Vedanta tradicional e até mesmo de algumas almas extremamente iluminadas e elevadas, como Ramana Maharaj, nós ouvimos eles também dizerem, não somente a tradição de Shankara, etc., né, que somente através do conhecimento o ser pode ser realizado, né?
Então, o ser não é uma experiência qualquer-se, né? Qualquer seja essa experiência. O ser é aquilo que nós somos, e como nós já somos, não existe nada que possamos fazer para obter ou alcançar esse ser. A única coisa é tomar aquele chá de citocômetro. Eu estou tomando aqui um chá de citocômetro para ver se eu fico melhor. Você toma aquele chá de citocômetro, chamado as escrituras dos Upanishads, aí você se toca, aí você fala, putz, estou aqui há 20, 30, 40 anos procurando o ser, e o ser é minha própria natureza. Como você já é isso, essa problemática só pode ser resolvida através da compreensão de que você jamais não foi o que você está buscando, né? Então, é muito simples, mas não é necessariamente fácil. Isso para contrastar algumas declarações do Vidyarani aqui, que irá exaltar o Pasana Yoga juntamente com o Yana Yoga do Vedanta, né? Então, essa foi uma divagação que eu fiz. O envolvimento na ação não compromete... Aí nós vimos alguns aspectos do Yana e o modo qual ele vive no mundo. O mundo não desaparece e ele permanece envolvido nas ações sem que o seu autoconhecimento seja comprometido, né? Nós vimos isso bem também. Então, o verso 118 diz: o ser é revelado pelo conhecimento, ele não é produzido pela ação, ou nem mesmo pelo conhecimento acadêmico. Este é o significado implícito daquele verso 118. O ser que nós somos, ele nos é revelado através das escrituras, né, dos Upanishads, né, que revelam a identidade do Jivatma em Paramatma como Paramatma. Esta revelação, ela só se torna autoconhecimento na medida que este conhecimento, que no início é informação, é uma ideia, é uma sugestão, é um desejo, ele se torne um fato, né? Então, nem mesmo o conhecimento informativo, o conhecimento acadêmico, resolve esse problema. Ele é revelado pelo conhecimento, e esta revelação se torna um fato somente na medida em que este conhecimento, né, se torna direto e imediato, autorrevelador, autoevidente, a coisa mais óbvia, sempre presente, permeando todas as nossas experiências desde o início da criação, tá? Então, o ser é revelado pelo conhecimento. Mais uma vez, Vidyarani está exaltando o Yana e não a ação. Ele falou aqui, ele não é produzido por nenhuma ação, ok? E nem mesmo por uma ação intelectual de estudo, reflexão sobre esses Mahavakyas do Vedanta. Nós vimos nas aulas anteriores a diferença entre o Yana, né, como um meio indireto de autoconhecimento, até mesmo os Mahavakyas, né, as declarações de identidade, eles permanecem como uma sadhana indireta até que ela se torne o conhecimento direto. Quando se torna o conhecimento direto, a sadhana desaparece, o meio de conhecimento, que são as escrituras, já não são mais necessários, porque você viu, através dos olhos da sabedoria, a coisa mais óbvia: eu sou a luz do iluminador, eu não sou o intelecto, né? Então, existem distinções entre sadhanas, né? Entre práticas de investigação, que não é sinônimo de aparokshayana. Então, nós começamos do 120, Marcelo? 129. 118? Não, você terminou ontem 125 Okay. a 128, agora é 129. Eu estou indo devagar porque, não somente por causa desses remédios que eu estou tomando, mas eu acho que eu desenvolvi um apego por esse Panchadasa, eu não quero que ele termine. Vou começar a voltar mais para trás para fazer revisões, mais revisões. Então, 122. Embora a meditação seja um erro condutor, o meditador pode se tornar um investigador, o que acabará resultando no conhecimento direto. Então, isso aí eu ilustrei um pouco ontem na minha própria experiência e na experiência relatada por Osho Rajneesh, que ele nos ensinava na época, né,
que você tem que ser o meditador, né? O observador no alto da montanha, the watcher on the hill, né? Então, seja um observador, observe tudo, 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 tudo. O meditador pode se tornar um investigador, o que acabará resultando no conhecimento direto. Osho dizia, você fica observando o fenômeno até que um dia esta observação sua, ela ficou tão purificada que ela vai encontrar ausência de objetos para observar, porque ela vai observando, observando, aí a mente fica cansada, fala assim, putz, eu estou apresentando fenômenos, e essa mente meditativa aqui, ela observa tudo, mas ela observa indiferentemente, com equanimidade, ela observa sem se envolver com a minha produção de pensamentos / objetos. Aí as vássanas ficam cansadas, entendeu? Ela diz, pô, eu vou parar de produzir pensamentos objetos, porque esse cara aqui não cai em nenhum deles, né? Então, o Osho Rajneesh dizia, quando você se torna esse observador, meditador, observando o fenômeno, sem se envolver com os fenômenos, chega um ponto que, né, esses fenômenos começam a desaparecer e você começa a observar a ausência de fenômenos tangíveis, né? Então, isso, naturalmente, acaba resultando no conhecimento direto. Essa é uma sugestão, era uma sugestão de Osho, é uma possibilidade, mas a minha compreensão é que se você deixa o meditador, né, somente com este tipo de instrução, como neste verso, que no final das contas, mais cedo ou mais tarde, sem que você necessite um meio de conhecimento, sem que você precise da ajuda das escrituras, dos Upanishads, entendeu? O conhecimento direto vai ocorrer do mesmo modo que ocorreu para Ramana Maharaj, né? Então, eu tenho uma resistência a esse tipo de afirmações, porque você pode passar muitos nascimentos, né? Esperando, observando fenômeno, observando fenômeno, observando fenômeno, e muito comumente você fica amarrado e preso observando um fenômeno muito agradável que é chamado Samadhi, ou Nirvikalpa Samadhi, ou Savikalpa Samadhi. É muito fácil ficar preso, amarrado naquelas correntes de ouro, né? Experimentando aqueles fenômenos, né, mais sutis. Então, o verso seguinte, a meditação na forma de uma divindade e a repetição de mantras sagrados também podem levar à libertação. Então, se você fica meditando em aspectos diferentes de Saguna e Ishvara, né, você na forma de uma divindade, Krishna, seja Vishnu, Shiva, qualquer que seja a sua divindade favorita, o criador, o sustentador, o reciclador, o destruidor, Shiva, né? Você medita naquela divindade ou você faz a repetição dos seus mantras, isso também pode levar ao autoconhecimento e a moksha, mas é raríssimo, entendeu? Ocorre, e se ocorre, o indivíduo já possuía esse conhecimento subconscientemente, através de outras encarnações, ele já possuía esse conhecimento do corpo causal. Aí, através da yoga, ele talvez possa ser conduzido num espaço, numa condição tal que ele realiza, porque o conhecimento já estava devidamente germinado, plantado, e, na verdade, já tinha brotado, mas só que estava ainda no corpo causal do indivíduo, entendeu? Então, isso pode resultar no conhecimento direto, mas é muito raro se você é simplesmente um bhakta, repetindo os mantras e focalizando na imagem da sua divindade, etc. Isso pode. Mas a meditação, o Nididhyasana do Vedanta, mais a meditação na pura consciência livre de atributos, é um meio mais direto, naturalmente, né? É um meio mais direto. A gente pode evitar muita perda de tempo, né? A gente pode evitar de ficar atolado em sattva, curtindo, né, aquelas experiências, né, de vazio, etc, etc. Né? Então, tudo isso pode ser evitado se o indivíduo tiver o mérito kármico espiritual de ser naturalmente conduzido
as escrituras dos Upanishads, e é um professor competente. Então, é o meio mais direto. Quando a meditação sobre a consciência livre de atributos, né? Nós estamos lidando aqui com a meditação em Nirguna Brahman. Quando a meditação na consciência livre de atributos, ela cresce, ela amadurece, o que é necessário? A mente precisa ser tão sutilizada, purificada, porque ele está meditando em quê? Está meditando em alguma coisa que não é um objeto de meditação, né? Porque a consciência é o substratum de todos os fenômenos, de todos os objetos, até mesmo o substratum dos objetos conceptuais, né? Então, a mente precisa estar muito sutilizada, muito refinada, e o indivíduo vai meditando nesta pura consciência livre de atributos, né? Isso, muito frequentemente, né, ela leva a experiências de Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi é aquela experiência no qual o meditador permanece e ele experiencia a ausência de vritis, a ausência de objetos, pensamentos, sentimentos. Então, é uma experiência muito, muito, muito gostosa, bacana, né? Você está lá, é uma paz, é um estado, digamos assim, celestial. Então, quando a meditação, quando ela é voltada para, né, a consciência livre de atributos, né? Quando essa meditação, e nós estamos falando aqui de meditação, não de estudo e contemplação, hein? A meditação sobre Aham Brahmasmi, a meditação sobre a consciência Nirguna Brahman, livre de atributos, mas que Brahman é esse, entendeu? Então, esta contemplação, focando a mente, né, neste aspecto de Brahman, que é livre dos atributos, né, sobrepostos por Maya, esta meditação, né, ela pode, e muito frequentemente, ela conduz o buscador, o meditador, a Savikalpa Samadhi. O Savikalpa Samadhi, né, irá destruir a distinção entre sujeito e objeto e conduzir o indivíduo a quê? Ao Nirvikalpa Samadhi, né? Deixando somente a consciência pura, né? Livre até mesmo do agente meditador e os objetos de conhecimento, de experiência do meditador, né? Portanto, medite sobre isso com o conhecimento. Quando você chega naquele ponto, né? Você chegou, você é um meditador, você experiencia a consciência, você transcendeu a dualidade sujeitos-objetos. Continue meditando sobre isso, utilizando a ferramenta do Vedanta, que é o conhecimento Aham Brahmasmi, né? Isso levará, então, ao conhecimento firme, que é imediato, né? Eu sou a consciência imutável, livre, eterna, infinitamente não limitada. Então, os versos 118, o Amrita Bindu. Tá brincando, hein, Marcelo? O Amrita Bindu e outro, esse eu não conheço. Eu vou dar uma pesquisada. Esse é novo para mim. E outros Upanishads recomendam yoga para autorrealização. É claro que a meditação sobre Nirguna Brahman, que é a consciência sem atributos, ela é superior a outros tipos de adoração, né? Veja bem que aqui a palavra adoração e meditação foram colocadas, né, como sinônimos, né? Porque meditação é manter a mente focada num objeto, né? Um objeto de desejo, naturalmente, né? Qual é o objeto de desejo seu? É um carro novo, uma casa nova, um relacionamento novo, ou é simplesmente Deus, né? Ishvara, Brahman, esse é o meu objeto de amor superior, né? Aquilo que a minha mente permanece ocupada e envolvida, né? Outras pessoas, elas meditam nos objetos sensoriais, objetos de samsara, etc, etc. Então, eles recomendam
eu recomendo o Pasana Yoga para... É claro que a meditação sobre a sapiência sem atributos, Nirguna Brahmana, é superior a outros tipos de adoração. Meditação, adoração, desejo pelo Supremo, né? Desejo pela realidade, desejo pela plenitude, né? Então, isso se torna, né, com a atitude do Karma Yoga, a gente compreende isso, é uma atitude que desenvolve este sentimento devocional, né, reverencial, de adoração ao Lorde Ishvara, colorido pelas energias de Maya, né? Saguna, né? Nós, como Karma Yogis, nós somos adoradores de Ishvara, porque a gente aprecia essa criação, né? Essa criação é uma escola difícil, porque ela nos constantemente, né, nos conduz a experiências de dores, né, de sofrimento, né, de desprazeres e alguns momentos de satisfação, até nós abandonarmos, né, esse desejo para experimentar a felicidade e a satisfação através dos objetos do mundo, até que a gente abandone tudo isso, a gente sofre muito, né? A gente sofre tentando, né, tentando realizar aquilo que é impossível de ser realizado, que é encontrar a felicidade infinita e permanente através das experiências sensoriais, né? Então, a gente vem aqui, a gente experiencia tudo isso e a gente cresce, a gente chega até o Vedanta, a gente chega a obter esse conhecimento e, naturalmente, a nossa adoração, né? A nossa reverência, né? Como bons Karma Yogis também, é enorme por Ishvara. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse nascimento mais elevado que me propiciou, né, este conhecimento, com a compreensão de que você é o Criador, né, que mantém tudo isso, etc., etc. E não somente isso, Ishvara é tão, como é que se diz? Benevolente, que não somente ele revela as escrituras védicas, nas quais ele é o centro de adoração, né? Ishvara revela nas escrituras védicas que existe o Criador, eu sou o Criador, e você irá viver, crescer e desenvolver, né? Somente na medida que você me reconhece como o Criador e você comece a me adorar e dedicar as suas ações a mim e somente a mim. Então, o Ishvara, ele parece ser um super egóico, né? Porque ele diz, eu sou o cara e eu quero toda a adoração de vocês para mim. Mas não é assim, ele é pura sattva. Quando ele revela as escrituras, ele revela as escrituras completas para os jivas mais maduros. E no final ele diz a propósito, ok? Eu sou o Lorde Ishvara, eu estou revelando esse conhecimento e agora eu vou revelar para vocês quem é realmente o cara. O cara não sou eu, o cara é Brahman e você é Brahman. Olha aqui, né? Olha que benevolência, olha que amor, olha que compaixão. Ele se anula no final das contas, dizendo assim: o cara é Brahman e você é Brahman. Você precisa compreender isso sem sobrepor o ego em Brahman, senão você vai ficar confuso, né? Então, tamanho, né, a benevolência, o amor, a compaixão de Ishvara, ele não tem nenhum problema, né, de dizer, não, você é Brahman, e a propósito, eu, né, esse criador aparente também sou Brahman. Ele não tem nenhum problema de dizer isso, né? É claro que a meditação sobre a consciência é superior a outros tipos de adoração. Quem renuncia à meditação sobre Nirguna Brahman e realiza peregrinações, recitações das fórmulas sagradas e outras práticas é como uma pessoa que come o recipiente e descarta o conteúdo. Então, você sendo um indivíduo, né, um buscador, né, um adorador de Deus, você passou por tudo isso, você passou pela todo o estágio, né, das escrituras védicas,
as fórmulas, né, dos recitais, como é que se diz? Como é que se diz, Luciano, quando você faz todas aquelas rituais, todos os rituais, né, védicos? Então, você foi introduzido a esse mundo das ações, recitações, rituais, etc, etc. Você passou por tudo isso. Cerimônias, etc. Você passou por tudo isso, né? E você chegou até onde? Você chegou até o Nididhyasana do Vedanta, a meditação sobre Nirguna Brahman. Você chegou lá, né? E você, quando você chega lá, você dá um passo para trás e você continua realizando peregrinações, recitações, rituais e outras práticas, é como se você fosse aquela pessoa que recebe, né? Recebe uma comida, digamos assim, ou alguma coisa, né? É comida, porque ele fala assim, que come. Uma comida dentro de um recipiente, né? Muito atraente, que são os rituais, né? Todas essas práticas, né? Os rituais, eles não são o fim, eles são meios, eles são os recipientes, né? O conteúdo é o que conta, né? Que é o que a purificação, né? Refinamento, né? Evolução espiritual, né? Então, aquilo é o propósito, né? Do mesmo modo que o indivíduo ele entra no mundo das práticas, né? De meditação, utilizando uma infinidade de técnicas, e no final eles ficam presos, né? Eles ficam amarrados nas práticas. É a mesma coisa. O cara ele jogou fora o conteúdo e ficou preso no quê? Ficou preso no recipiente, né? As técnicas eram simplesmente o recipiente nas quais você poderia compreender e ingerir, né? E internalizar o conteúdo, né? Então, as pessoas que dão esse passo para trás e voltam para o mundo das ações, né? O mundo das ações é como aquela pessoa que come o recipiente e joga fora o conteúdo. Vocês entenderam essa analogia? Ok, o verso seguinte. O verso 131. Aqueles qualificados para investigar devem meditar na consciência sem atributos, né? Então, aqueles qualificados. Então, essa palavra qualificados, de novo, né? Ela aparece, né? Porque a gente sabe que é inútil dizer para os nossos amigos: você tem que meditar e contemplar em Nirguna Brahman, não em Saguna Brahman. Deixa para lá Krishna, Vishnu, né? Deixa para lá todas essas divindades e você precisa meditar em Brahman, não em Brahma, o Criador. O Criador e a criação é uma mera projeção aparente, né? Você não pode dizer isso para uma pessoa, a menos que essa pessoa esteja já cansada, né, de adorar Brahman, adorar o mundo, né, adorar os punyas, né, adorar o mundo das experiências, né? Então, o indivíduo precisa desenvolver uma certa maturidade, que é sinônimo de qualificações, né, necessárias para entrar no Jnana Yoga proposto pelo Vedanta, né? Então, os qualificados, é uma palavra que muitas pessoas no mundo espiritual odeiam, os qualificados para investigar devem meditar na consciência sem atributos. O conhecimento de si mesmo como consciência não acontece para aqueles cujas mentes são inconstantes e agitadas. Aí o Vidyaranya dá essa volta, faz esse giro de palavras para dizer, portanto, o Passana Yoga é necessário, né? Então, o Passana Yoga, o controle da mente, o controle dos órgãos sensoriais, né, dos órgãos da ação, né, eles são necessários, mas jamais eles irão produzir, né, o autoconhecimento e moksha. Por quê? Porque eles servem o propósito de preparar a mente e o intelecto, de refinar, de purificar,
satificar, digamos assim. You understand? So, o Upasana Yoga, meditação, você pode reconhecer o ser, mas se você reconhecer o ser que você é através daquelas práticas, você muito provavelmente já sabia quem você era, mas estava ainda depositado aquele autoconhecimento no seu corpo causal, esperando para um tropeço seu. Você tropeçou, né, fazendo as suas meditações, e aí o conhecimento imediatamente veio à tona, né? Caso contrário, o indivíduo medita, até que ele canse de meditar e ele passe a buscar a compreensão dessas declarações finais dos Vedas, né? Ao invés do fazer para obter o quê? Uma condição melhor, né? Um punya, seja ele material, físico, mental, espiritual. Eu quero melhoramento do meu jiva, né? Por que eu quero? Porque eu me sinto muito melhor se eu tiver dinheiro no banco, se eu tiver uma mente mais tranquila, menos agitada, menos inconstante. A mente inconstante é uma mente rajásica. A mente rajásica é uma mente desconfortável, né? A gente se sente muito desconfortável quando a mente é disparada, pulando de um pensamento ao outro. Então, tudo isso é ficar a mente removendo de tal modo que o indivíduo possa desenvolver essas qualificações necessárias para investigar e meditar sobre a natureza nirguna de Brahman, né? E, no final das contas, né, contemplar até realizar a verdade por trás das declarações de identidades dos Upanishads, tal como, né, Aham Brahmasmi, Tatvamasi, né? Então, as meditações, o Vipassana, elas servem um propósito. Eu gosto quando o Swami Paramarthananda diz que autoconhecimento, não, o Vipassana Yoga, sem o Jnana Yoga, não conduz a moksha e, portanto, é incompleto, né? E, por outro lado, Jnana Yoga e o autoconhecimento é praticamente impossível sem o Vipassana Yoga ou Karma Yoga, sem as outras yogas. You understand? So, sem Karma, Dharma, Yoga e Vipassana Yoga, o autoconhecimento e moksha é quase que impossível, praticamente impossível, porque você precisa preparar a mente, né? E, por outro lado, se você disser, se você for impaciente, dizer, não, eu não curto essa história de preparação ou desenvolvimento de qualificações, eu quero partir direto para o Jnana Yoga do Vedanta, né? Aí o Swami Paramarthananda dizia, o Jnana Yoga do Vedanta, não, ele jamais irá frutificar a menos que você tenha feito o seu Karma, Dharma, o Vipassana Yoga, né? Então, são conceitos muito simples. As yogas são meios intermediários, são meios importantíssimos, sem os quais o Jnana Yoga se torna praticamente impossível, mas ela nos leva até uma estação intermediária, e essa estação intermediária é a preparação mental, emocional, intelectual, né? Então, a mente, o intelecto foi preparado através das yogas e agora ele pode contemplar, né, seguindo a lógica como apresentada pelos Upanishads. Portanto, é muito necessário controlar a mente, purificar a mente, refinar a mente. É necessário apenas ouvir e refletir sobre os ensinamentos do Vedanta para aqueles cujo intelecto não está distraído ou inquieto, né? Aí a gente olha para isso,
é comigo mesmo, é comigo mesmo. Né? Eu não preciso de fazer todas essas yogas, eu só preciso ouvir e refletir sobre os ensinamentos dos Upanishads. Por quê? Porque o meu intelecto não é nem traído, nem inquieto, né? Nem embotado, né? Eu sou um indivíduo extremamente qualificado, né? Então, o ego de cada um de nós tende a pensar deste modo. Eu sou a exceção à regra, eu não preciso de Vipassana Yoga, eu não preciso de Karma Yoga, né? E no final das contas é porque o ego ele não somente não tem a paciência, mas ele não tem a humildade de se colocar em seu devido lugar, né? Então o ego, eu tenho uma historinha pessoal minha que eu talvez já tenha compartilhado com alguns de vocês. Quando eu fui passar um tempo lá na Índia, no ashram do Osho Rajneesh. Naquela época eu estava viajando, né? Eu achava que eu fosse um indivíduo extremamente elevado espiritualmente, né? Eu me achava mesmo, né? De qualquer modo eu experimentava um pouco de silêncio, um pouco de paz, etc. E eu dizia assim, não, eu sou um ser muito elevado espiritualmente. Eu vou ser um dos iluminados que Osho prometeu que ele irá produzir, né? Então, aí um dia eu estava num darshan com o Osho. E o Osho foi elaborando, e no final das contas ele concluiu dizendo: todo esse tititi, essa conversa que eu jogo para vocês aqui, terapias e meditações, né, dinâmicas, né, bioenergéticas, né, e tudo isso é simplesmente para trazer de volta a sua naturalidade. Vocês se moveram tão distantes das suas naturezas, entendeu? Vocês estão cheios de porcaria em cima, eu estou tirando essas porcarias, fazendo que vocês se tornem pessoas naturais mais novamente, e somente a partir de então, o seu processo espiritual vai ser iniciado. Então, quando eu vi ele dizer isso, foi um choque para mim, né? Porque ele estava sugerindo que ele estava fazendo uma limpeza inicial, entendeu? De modo que a gente pudesse jogar para fora todo o lixo, né, que a gente acumulou, toda aquela ignorância mais densa, né? De tal modo que no futuro você talvez consiga meditar e somente então você vai iniciar o seu processo espiritual. Então eu caí, né? Eu caí lá de cima, assim, bum. Eu lembro que eu fiquei mal por alguns dias, né? Então, o ego do indivíduo ele pode pregar, né, essas peças, esses truques, né, e se achar uma exceção às regras, né? Mas é melhor a gente sempre se manter dentro das regras. Portanto, é necessário apenas ouvir e refletir sobre os ensinamentos do Vedanta para aqueles cujo intelecto não está distraído ou intelecto agitado, estressado, inquieto, apurrinhado. Apurrinhado é uma palavra que não se usa mais no português, né? É, Luciano? Apurrinhado. Eu lembro quando eu era jovem, eu costumava ir na cidade de Friburgo, passar finais de semana, às vezes mais na casa de um amigo meu que tinha uma tia lá, e o menininho que morava lá, ele dizia sempre, o meu pai é sempre apurrinhado. Eu falava, que isso, cara? Não fala que seu pai é apurrinhado. Ele falou, ele é apurrinhado sim, porque ele está sempre lá na pracinha jogando porrinha. Vocês conhecem o jogo da porrinha? Então eu estou ficando muito velho mesmo. Ninguém conhece o jogo da porrinha? Você conhece, Marcela? Que legal. Ok. A Marcela também. Ok. O verso 134. Não, 133, né? É necessário apenas ouvir e refletir sobre os ensinamentos do Vedanta para aqueles cujo intelecto não está distraído ou inquieto, mas estão somente encoberto por um véu de ignorância.
Interessante esse verso. Ó. É necessário ouvir e refletir sobre os ensinamentos do Vedanta para aqueles cujo intelecto não está distraído ou inquieto. O intelecto, né, purificado, né, focado, né, claro, né, atento, né, ele é um intelecto qualificado, como nós sabemos. Então, ele está ainda, né, ele continua sem perceber a sua natureza pura, né, a sua natureza livre, independente das experiências, devido a um véu de ignorância, né? Então, este é o caso, o exemplo, né, de um intelecto, né, devidamente qualificado, mas ainda assim encoberto, né, aparentemente, né, encoberto por algumas noções, ideias, né, fundadas, né, na dualidade e que ainda sugerem a este intelecto que Brahman seja alguma coisa, né, outra que si próprio, né? Então o indivíduo ele já possui uma mente contemplativa, satívica, calma, focada, né? Ele está ali, mas ainda assim existe um pequeno véu de ignorância que o sugere que esta plenitude que ele busca pertença a alguma coisa, a outra que a sua própria natureza, seu próprio ser, né? Então é aquele caso, né, que nós muito frequentemente abordamos, né, que o indivíduo ele permanece em dualidade até o momento final no qual a ficha cai e a dualidade colapsa e o indivíduo reconhece que eu sou aquilo que eu estive buscando, né? Eu sou aquele Brahman, eu sou aquilo, né? Então ele é um intelecto já qualificado e ele deve simplesmente ouvir e refletir até a ficha cair, né? Então, certamente o Vedanta os libertará com rapidez, né? Então, esse é o caso, né? Aqueles de nós, né, que chegamos ao Vedanta com essas qualificações já mais bem desenvolvidas, né? Então, é muito mais rápido esse processo de assimilação, de integração, internalização, né? De processar esses Mahavakyas finais e reivindicar com toda a sinceridade, genuidade e humildade, né, a nossa real natureza não dual em Brahman como Brahman, na consciência como consciência. Então, isso naturalmente aqueles raros indivíduos privilegiados, né, e a gente tem que é importante a gente reconhecer que nós somos esses indivíduos privilegiados, porque a grande maioria dos buscadores, né, buscadores desta alegria, desta felicidade, né, que não dependa realmente, né, das experiências mundanas, eles ainda estão amarrados e presos, né, buscando essa felicidade em outros tipos de objetos de experiências, neste caso, mais espirituais e não mais mundanos. Mas o indivíduo permanece preso na dualidade, buscando essa solução em algum objeto de experiência. Então, o fato de nós estarmos aqui fala muito sobre nós mesmos, né? E o fato de que o Vedanta nos liberta com muita rapidez, isso já é um dado, é um fato para muitos de nós aqui presentes, né? O verso seguinte, o verso 134, diz que a não dualidade é realizável pelos que seguem tanto o caminho da investigação quanto o caminho da meditação. Quem conhece as Escrituras sabe que ambos são meios legítimos. Ignore os textos que contradizem as Escrituras.
Então, vamos iniciar de trás para frente. Então, é melhor a gente manter uma distância de todos aqueles textos ou professores, né, que rejeitaram as escrituras védicas, okay? Porque as escrituras védicas são a fonte original de conhecimento espiritual puro. E eles foram revelados, não produzidos pela mente humana. Eles foram revelados para o intelecto humano, não produzidos, originados do intelecto humano. Então, todos esses ensinamentos modernos que rejeitaram as escrituras, porque eles dizem, não, aquilo ali é coisa do passado, era fora de moda, aquilo ali funcionava para os indivíduos, né, que viviam no planeta 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Agora a gente precisa de fazer um coquetel, né, um coquetel entre experiências místicas, né, anatomia, mecânica quântica e alguns outros elementos. Então, a gente faz um coquetel bacana e diz, não, este sim é um ensinamento válido e contemporâneo, entendeu? Para um homem e a mulher moderna, né? Então, aqui o Vidyarani está dizendo, ignore os textos e as pessoas que propagam estes conceitos que contradizem as escrituras védicas, né? Porque as escrituras são a fonte original e a única fonte de conhecimento puro, né? Então, se algum de nós ainda tiver dificuldade a respeito disso, saibam que esta dificuldade de compreender, de perceber as escrituras védicas como uma escritura, a escritura de conhecimento puro, a partir do qual tantos outros textos religiosos espirituais foram inspirados, se inspiraram, entendeu? Então, a dificuldade de aceitar, de desenvolver essa confiança, Shraddha, nessas escrituras védicas, é, né, aquele impedimento. Nós falamos sobre a Parokshayana, que é um autoconhecimento livre de obstáculo, livre de impedimento. A falta de fé nessas escrituras, que não é uma falta de uma fé cega, é a falta de compreensão a respeito de Ishvara e suas revelações. É uma compreensão que dá margem a essa fé, essa confiança nas Escrituras. Mas aí, naturalmente, existem algumas passagens das Escrituras que a gente não consegue comprovar por meio da experiência, né? Por meio da ciência. Existem diversas passagens que as Escrituras dizem, nesse caso, você precisa confiar nas escrituras védicas. Mas o indivíduo que desenvolve essa confiança foi o indivíduo que já colocou as escrituras védicas para o teste de novo, de novo, de novo, de novo, acompanhando a lógica, né, seguindo, né, as orientações, as sugestões, os protocolos e etc. Então, o indivíduo que foi se beneficiando, foi beneficiando, aí chega um ponto que as escrituras vão entrando no campo daquilo que é intelectualmente impossível de ser compreendido, como as análises a respeito de Maya, né, como o causador deste universo. Aí existem passagens que somente esta fé, essa confiança nas escrituras é que irão pacificar a mente. E para aqueles que têm muita dúvida, aqueles cuja mente é fundada em dúvida, desconfiança, aí nem mesmo uma montanha, né, de passagens das escrituras que foram verificáveis através da análise de nossas experiências, tudo aquilo ali não, aquilo ali é desconsiderado, porque agora as escrituras não me dizem realmente o porquê da motivação por trás de Maya de projetar a dualidade, entre tantas outras questões meramente filosóficas que jamais encontrarão uma resposta exata, né? Porque tudo isso jamais foi provado para o intelecto que é somente um efeito daquela causa, né? Que é a criação, o início da criação, as motivações, o corpo macrocosmo, entre outras passagens, né, nesses níveis mais sutis, né? Então, começando de trás para frente, ignorem
os textos, os ensinamentos modernos que rejeitaram as escrituras. E quando a gente entra para falar disso, a gente tem que lembrar que, por exemplo, Osho Rajneesh, ele rejeitou as escrituras, rejeitou a tradição védica, entendeu? Buda e o budismo rejeitaram a tradição védica, né? Alguns gurus modernos que deram origem ao que hoje é conhecido como o caminho direto, né? Eles rejeitaram, entendeu? E desenvolveram, com base naquilo que eles haviam estudado, contemplado, seus próprios ensinamentos, muitos deles muito idênticos aos ensinamentos dos Upanishads, mas ainda assim, não, esse é o meu. Por quê? Porque eu tenho um problema com a autoridade, eu não gosto dessa ideia de que Ishvara revelou as escrituras e essa é a fonte original de conhecimento puro. Mas que história é essa de fonte original de conhecimento puro? Sim, este universo é desenhado inteligentemente, é conhecimento puro que desenha, sustenta e recicla esse universo continuamente, né? Continuadamente ou continuamente. Isso é inteligência, a fábrica, o tecido desse universo é inteligência, é conhecimento puro, né? Então, naturalmente, é concebível, é compreensível que Ishvara também revele para a gente os conhecimentos relativos ao processo de crescimento espiritual do Jiva, porque este universo foi criado, segundo as Escrituras, como um palco no qual a consciência, aparecendo como Jiva, possa processar ou fazer esse percurso nesse labirinto humano até que ele saia, né, do samsara com esta forte, clara e firme convicção de que tudo isso é uma mera sobreposição causada pelo poderoso Maya, né? Então, tudo isso servindo para o Jivatma reconhecer sua identidade como Paramatma, né? E existem, né, diversos círculos que rejeitam essas escrituras védicas, né? E não querem nem saber, né, o quanto ela é inteligente, porque o indivíduo, citando alguns exemplos, no caso de algumas desses indivíduos que desenvolveram seus próprios textos, etc., eles encontraram defeitos nas estruturas védicas, na política, na estrutura, entendeu? Porque o ser humano ele é falho por natureza. O ser humano é movido por rajas e tamas em associação com Sattva. Então, se você vai analisar, entendeu, a cultura védica, os ensinamentos védicos, você vai encontrar um monte de pessoas. No ashram de Ramana Maharshi, eu que li tudo que se dizia a respeito do que era o dia a dia no ashram, entendeu? Ali rolava aquelas fofocas, muitas delas eram censuradas, mas algumas delas rolavam, de conflito entre os diretores, né, os coordenadores, ficaram brigando, etc. Então, tudo isso é parte da natureza humana, né? Mas se você entra em Ramana Maharshi Ashram e começa a viver ali, e você joga fora, né, o benefício de tudo aquilo que está presente ali na forma de silêncio e algumas escrituras, né, alguns ensinamentos, né, deixados por Ramana Maharshi, você joga fora tudo aquilo, né, sob o pretexto de que, não, eu estou vendo aqui pessoas fazendo luta pelo poder e essas pessoas, entendeu? Elas não são dhármicas. Não, né? A gente tem que compreender. Então, muitas das pessoas que rejeitaram essas escrituras védicas e desenvolveram os seus próprios ensinamentos, são pessoas que overreacted, eles tiveram essa reação porque eles viram, né, um pouco de disputa de ego ou até mesmo corrupções dentro, né, dessas estruturas religiosas, né? Mas essas corrupções, essas falhas, elas pertencem a quem? Aos Jivas, elas não pertencem a Ishvara e nem ao Pramana revelado por Ishvara, né? A gente tem que ter capacidade de distinguir e não jogar o bebezinho
junto com a água da banheira fora, joga a água da banheira e mantém o bebezinho, né? A gente joga fora o recipiente e come aquela comida gostosa que veio servida no recipiente. A gente não faz o oposto, né? Então, por que eu estou falando de tudo isso? A não dualidade é realizável pelos que seguem tanto o caminho da investigação quanto o caminho da meditação. Quem conhece as Escrituras sabe que ambos são meios legítimos. O primeiro meio, o meio da meditação, que é o meio do desenvolvimento de determinadas qualificações, prepara a mente, né? E o Jnana Yoga, que é o caminho da inquisição ou investigação, seguindo a lógica apresentada pelos Upanishads, revela ao indivíduo a sua própria natureza como purna, né? Então, qual é o caminho mais importante? Qual é o caminho mais legítimo? Ambos são legítimos, mas um prepara o indivíduo e o outro revela para o indivíduo preparado a sua real natureza como purna, consciência, existência infinitamente não limitada. Então, nós precisamos, né, compreender essas passagens, né, que um prepara, o outro termina o trabalho, né, revelando ao indivíduo a sua, né, esta revelação é impossível sem a preparação, né, e somente preparação e mais vidas e nascimentos preparando, melhorando. A preparação sem a conclusão é incompleta, né? É um indivíduo que ficou amarrado na ideia of becoming, né? Melhoramento, né? Se tornando melhor, mais, etc, etc. Quem conhece as escrituras completas, sabe que ambos são meios legítimos, né? A yoga irá preparar e as declarações finais dos Upanishads, né, seguindo as análises de experiências, irão revelar finalmente a natureza do Jiva Atma como Paramatma. Ok, então, deste modo, nós concluímos o Panchadasi, capítulo 9, e nós temos ainda um tempo, vamos entrar no nosso último capítulo 10. Lembrando aqueles de vocês que não sabem que os capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 nós fizemos, né, em Joanópolis durante o nosso último seminário de carnaval, tá? Então, no último seminário de carnaval, nós fizemos o nosso Panchadasi 11 a 15, que abordava o aspecto Ananda, ou Ananta, do ser pleno, né? A plenitude é Ananta. E da onde que vem este Ananta, né? Que é a frutificação do autoconhecimento. Então, foi uma passagem muito bonita, né? Foram capítulos curtos, mas muito bem focados, e nós tivemos uma maravilha de good time. Como se diz good time? A gente se divertiu lá em Joanópolis, aqueles poucos que estavam ali e aqueles outros poucos que seguiram o webinário na internet. Para aqueles de vocês que não fizeram, que não participaram, eu sugiro que vocês assistam todos os vídeos, eles estão disponibilizados pelo Marcelo no nosso canal YouTube, né? Não estão ainda, Marcelo? Não, assim que a gente concluir o último agora, capítulo 10, aí a gente libera. Aí fica do 11 ao 15, entendeu? Aí eu faço a publicação. Sim. Melhor, Tem super, que fazer legal. até as edições com essas capas novas aí Bacana. das aulas. Agora está começando a ficar com calor de novo. Então a gente faz isso. Ótima ideia, Marcelo. O capítulo 10, o nosso último capítulo, é o capítulo mais curto do Panchadasi. Ele vai passar assim, ó. De repente ele vai acabar ainda hoje, ou então entre hoje e a nossa próxima classe. Os versos introdutórios do capítulo, o verso de 1 a 5 desse capítulo 10 indicam a necessidade da investigação. Eles dizem que a consciência, com a ajuda de Maya,
aparece como Jiva, aparece como Jagata e aparece como o Criador Ishvara, que pertencem à realidade aparente e transacional, né? Transacional, existe uma transação, né? É transitório e existe a transação do Jiva, né? Em Jagata, né? Então, essa ordem de realidade aparente é tecnicamente referida como Vyavaharika Satya, é a realidade projetada por Maya Ishvara. E o que é a Vyavaharika? É a realidade, o mundo projetado físico-material, no qual o Criador Ishvara aparece como? Como que é Ishvara? Aparece como? Ele é invisível, ele é feito de conhecimento puro, né? Ele é a inteligência do universo. Como é que a gente vai ver? Ele aparece manifesto como Tamoguna, né? Todo aquilo que existe no universo, até mesmo os seres sencientes, os jivas, os seres sencientes, eles existem e eles são tangivelmente percebíveis devido a essa predominância de Tamoguna, né, que constitui os corpos físicos de todos os jivas humanos, né, e não humanos, né? Então, esta realidade aparente é chamada Vyavaharika Satya, ela existe, ela é experimentada pelo Jiva, mas aí, num estágio mais avançado, neste processo de investigação, as escrituras, elas nos revelam que, embora este Vyavaharika exista e seja experimentada pelos Jivas, ela não é real, né? Aí que a coisa começa a ficar meio complicada quando a gente diz que esse mundo existe, mas não é real, né? Ele pertence a uma ordem de realidade única, porque existem coisas que existem e nós sabemos que existem coisas que não existem e nós sabemos que não existem. Por exemplo, um chifre da galinha. Uma galinha com 2 chifres. A gente sabe que não existe uma galinha com 2 chifres enormes, né? Existe a galinha com bicos, né? Então, a gente sabe que existem coisas, que algumas coisas não existem, e nós sabemos que não existem. Existem coisas que existem e sabemos que existem, é parte do Vyavaharika Satya, e parece real, mas aí os Upanishads, no final, ele vem e diz, olha, agora eu vou dizer para você uma coisa. Muito embora o bico da galinha pareça ser uma realidade, porque você realmente experimenta o bico da galinha, eu vou dizer para você, ela é parte, né, de um outro fenômeno que, embora exista, não é real, né? Não é mais que existe ou não existe, existe, mas não é real. E isso é chamado de mithya, ok? De Vyavaharika Satya, aquilo que existe como uma sobreposição de nome, cores e formas naquilo que é a única realidade, que é o quê? A consciência da Fernanda. Tudo está acontecendo dentro da Fernanda e do Bruno, né? Então, nós temos Vyavaharika, né? Essa realidade aparente transacional. Uma vez criados esses 3 fatores, né? Maya, que é o cara, né? Dentro de Mithya, ele cria Ishvara, aí ele cria Jiva, e ele cria... Na verdade, ele cria Ishvara, ele depois ele se aposenta. O fato é que é isso. O Maya entra em cena com seu poder, aí ele desenvolve as 3 energias, e Sattva Guna imediatamente emerge se tornando Ishvara, o Lorde deste universo. Aí Maya se aposenta e ele vai ficar descansando por bilhões de anos, esperando o desenvolvimento deste ciclo, né? Então, ele vai ficar lá e deixa todo o resto por conta de Ishvara. Ishvara vai pegar as outras 2 energias e vai misturar tudo isso, né? Vai fazer aquele bolo, né? Aquele coquetel dele, e vai criar o Jiva e vai criar o Jagata, o universo, né? Agora nós temos a criação está completa, né? Ishvara, Jiva e Jagata, né? Então, tudo pronto. Uma vez esses 3 fatores tenham sido criados,
a consciência original, que é a consciência, é a nossa real natureza, não é o intelecto da Fernanda, é a consciência que não pertence à Fernanda, muito embora ela seja a única consciência, né? Ela pertence a quem? Pertence a ela mesma, porque só existe a consciência. Ela não pode nem emprestar consciência para ninguém, né? No sentido real da palavra, né? Porque só existe a consciência. Então, uma vez esses três fatores estejam já determinados, já estejam estabelecidos, essa consciência, que é a nossa real natureza, ela, aparentemente, ela vivifica esses três fatores. Essa palavra vivificar, ou ainda pior, entra, né? Ela é uma palavra perigosa, porque a consciência ela nem vivifica, nem entra, né? Ela não entra. Por que a gente tem ideia que a consciência entra, né, no Jiva e faz o Jiva se tornar um ser vivo e que vivifica, né, os corpos do Jiva, de modo que o Jiva comece, né, a dançar, né, falar, interagir, responder, né, etc. Parece que a consciência entra o Jiva porque quando o Jiva morre, tem alguma coisa que deixa o corpo físico, né? E aí o corpo físico ele inicia o seu processo de decomposição, assim chamada morte do corpo físico, né? Então, dá a impressão para a gente que a consciência entrou no corpo, vivificou o corpo e um dia decidiu de deixar o corpo e aí o corpo começa a morrer. Mas não é isso que ocorre. Por quê? Porque a consciência, por definição, purna, aquilo que é inteira, completa, não dual, ela é o substrato de tudo. Em outras palavras, ela permanece pervadindo, permeando tudo. Não existe nada no universo que não seja permeado e pervadido por essa consciência, né? E essa consciência, ela pervade, ela cria e mantém através da associação com o aspecto inteligente de Maya, chamado Ishvara, puro conhecimento, pura sátiva. Ela mantém, sustenta e recicla todo esse universo de tempo em tempo, né? Então, quando o indivíduo deixa o corpo, né? Quando o corpo é declarado um corpo morto, né? A gente tem a impressão que a consciência deixou o corpo, né? Então, aqui aparece assim, ela entra nos corpos, ela entra em Ishvara e ela entra no mundo, né? Ela concede existência ao mundo, concede existência e consciência aos jivas, aqueles refletores da consciência, e ela concede pura inteligência, pura sattva Ishvara. Então, é como se ela entrasse nesses três fatores, mas ela não entra. Ela pervade tudo. E esse mal-entendido é devido ao fato de que, quando a gente vê alguém morrer, a gente tem a impressão que a consciência deixou o corpo, mas a consciência não deixou o corpo, ela permanece ali, permeando e pervadindo o corpo físico. E o que ela está fazendo ali? Mas o corpo já não se mexe mais. Ela está iniciando o processo de putrefação dos corpos, ela vai trazer os elementos de volta, entendeu? Para as suas origens, tá? Então, o que deixa o corpo? O ar vital. Mas o que é o ar vital? O ar vital deixou o corpo e não voltou. Ele estava acostumado a sair e voltar. Agora saiu e não voltou mais. O ar vital é um entre tantos outros aspectos do corpo sutil. É aquilo que dinamiza e que rege o dinamismo, né, biológico, bioquímico desse corpo, aqui deixa o corpo, esse ar inteligente, e não retorna, né? Mas o ar vital é só um dos aspectos do corpo sutil. O que mais deixa o corpo físico? A nossa mente, as nossas emoções, o nosso sistema de memória, o nosso intelecto. O corpo sutil é o que deixa o corpo físico. E o corpo físico inicia, então, o seu processo de putrefação, né? Se eu falei correto, né? Então, uma vez esses três fatores, Ishvara, Jiva e Jaga, foram criadas, é como que a consciência original entrasse neles, né? Ela não entra, ok? Ela está ali,
ela é presente. Maia projetou este universo, ele projetou inicialmente as 3 energias. Ele projetou onde? Projetou na consciência. A consciência está aqui. As 3 energias foram projetadas na consciência. E agora, o que vai dar de tudo isso? Né? O aspecto mais satívico, vai criar, vai fazer, né? Vai trazer, vai manifestar Ishvara. O aspecto mais rajático vai manifestar o Jiva. Né? E o aspecto mais tamásico vai manifestar o corpo físico do Jiva e todos os outros objetos físicos, sejam eles inertes ou sencientes. Okay? A consciência não faz nada, ela é sempre ali, ela não entra e sai em nada. O corpo sutil entra e sai nos Jivas, em todos os objetos sencientes, é o corpo sutil que entra e sai. Okay? A consciência é sempre ali como o substratum, pervadindo tudo, ok? Sempre tudo, ok? Então, entre Jiva e Ishvara, entra em Jiva, né? Como se entrasse em Jiva, ela faz com que o Jiva comece a interagir, ela produz Ishvara, digamos assim, sem fazer nada, e como testemunha Sakshi, e entra no mundo como pura existência Satya. Ela aparece como mundo, né? Ela produz, ela causa o mundo, né? Por quê? Porque esse aspecto mais tamásico de tamas vai grossificar Maya de tal modo que ele vai aparecer como o universo físico, material, tangível que nós compreendemos, né? O mundo, existência, consciência, não tem preocupações, porque é inerte. Nós sabemos que todas as configurações predominadas por uma maior concentração de tamas, dominância de tamas, ela produz aquilo que nós chamamos de objetos inertes, né? Então, o mundo, que também é originado da consciência e existência, ele não tem alguma preocupação. Por quê? Porque não possui uma mente, né? Não é um objeto de 3 corpos, né? Os jivas são os objetos vivos, the living creatures, né? Os seres vivos, né? Com 3 corpos, e a consciência produz essa individualidade aparente a cada um desses seres vivos, né? Então, o mundo, ele é inerte, ele não possui uma mente, ele não possui, né, o corpo sutil. Embora seja consciente, Ishvara não se preocupa. Então, Ishvara, por outro lado, embora seja feito de consciência, aquilo que existe mais próximo da consciência, a primeira variação, a primeira modificação que existe no âmbito da consciência é Maya, naturalmente. Maya é aquele cara ali que está sempre ali, né? Pronto para criar encrenca, né? Mas quando ele acorda, imediatamente, a primeira manifestação, a primeira energia que é produzida é Sattva, né? Então, Ishvara, né? Ishvara, ele não se preocupa. Por quê? Porque ele é a consciência pura, né? Em associação com Maya em seu aspecto puramente satírico, né? Então, Ishvara é o que existe, muito embora Ishvara seja indireta, a consciência não original, mas refletida no Prakriti de Maya, condicionada por Sattva Guna, embora Ishvara não seja uma realidade absoluta, mas é a consciência, é aquilo que existe mais intimamente na consciência como consciência, porque é a primeira variação da consciência em associação com Sattva, a causa inteligente, a causa eficiente deste universo, né? Então, Ishvara, isso é importante para que a gente compreenda que Ishvara é um ser vivo, autoconsciente, ok? Ele é autoconsciente porque ele é feito deste reflexo original da consciência em puro Sattva. Quando você tem um aparato refletor, e esse aparato refletor é perfeito, é de altíssima qualidade, o reflexo do objeto é absolutamente fiel ao objeto. Nós temos essa condição de Maya, desse Prakriti original, no qual esse espelho refletor é puro Sattva.
tão puro quanto possível. E aí nós temos o que? A consciência refletida como Ishvara, que é praticamente idêntica à consciência original, né? Consciência original, a consciência refletida no nível macrocósmico como Ishvara, e este ser vivo que não é grossificado fisicamente, não é contido num corpo único, mas é contido na expressão física material de todo o universo, que este ser, que não é um indivíduo, que não é um super-jiva, entendeu? Ele é feito de consciência pura, ele brilha com essa consciência, e essa consciência é um reflexo fiel. É por isso que muitas vezes nós vemos essas exposições que dizem que Ishvara é tal qual Brahman, né? Porque o reflexo original nesse Prakriti puro, chamado pura Sattva, né? Então, Ishvara, onde é que eu estou? Ishvara, embora seja esse ser vivo, autoconsciente, né? Ele não se preocupa com nada. Por quê? Porque ele é livre de Avarana e Vikshepa. Avarana e Vikshepa, eles aparecem mais tarde, né? O poder de ocultar e de projetar aparece quando? Quando Ishvara, muito generosamente, começa a fazer o seu experimento. Deixa eu pegar esse pura sattva que é a minha existência, entendeu? Esse brilho perfeito, o conhecimento de tudo, né? E eu cheguei aqui, esse Prakriti de Maya contém o quê? Contém todo o conhecimento de todos os universos passados. E agora eu tenho esse material causal, essas vasanas macrocósmicas, eu tenho essa consciência, que é um reflexo fiel da consciência original, e não possuindo realmente rajas e tamas que possa me ocultar ou me criar ansiedade e agitação, eu detenho esse conhecimento puro, né? E eu sou autoconhecimento, eu sou autobrilhante, né? Eu não me preocupo com nada. Por quê? Porque o meu corpo, fundamentalmente, é livre das inclusões de rajas e tamas. O meu aparato refletor, the reflecting medium, o refletor que me produz é um refletor livre das inclusões de rajas e tamas. Comparando com os refletores microcósmicos de todos os jivas humanos, os nossos aparatos refletores, eles são mantidos, né, através das inclusões de rajas e tamas, né? Por quê? Porque a nossa constituição é limitada, aparentemente, por esse complexo corpo-mente, né? Então, nós temos a inclusão de rajas e tamas, e essas inclusões de rajas e tamas produzem, né, este fenômeno de ocultação, né, concealing, né, embotamento, né, e de projeção, né? Então, Ishvara é livre de tudo isso, o Jiva sofre desta vidya, né, devido às inclusões de rajas e tamas que constituem o seu aparato refletor individual, o nosso corpo sutil, né? Então, Ishvara é livre de tudo isso, embora seja consciente, ele não existe nenhuma preocupação, porque ele é livre de rajas e tamas, livre do poder. Ele não é afetado pelo poder de Avarana e Vikshepa de Maya. Ishvara não é um jiva, ele sabe que ele é a pura consciência, e sabe que o jiva e o mundo são apenas aparentemente reais e mítidos. Então, as escrituras dizem que Ishvara não sabe que ele é a consciência. Não, Ishvara sabe que ele é a consciência. Por quê? Porque não existe rajas, então, não existe, né, Avarana e Vikshepa, né, ocultando, né, e agitando, né, este brilho da consciência. Então, ele é a inteligência, ele é a consciência, e ele, através de Sattva, né, ele concede também ao todo jiva humano esta capacidade de conhecer, né, e de projetar também, né? A gente fica projetando, por quê? Porque a gente não consegue realmente compreender os fenômenos que ocorrem em torno a nós. Ele sabe, Ishvara é autoconsciente, ele sabe que ele é pura consciência e sabe que o jiva e o mundo são apenas
aparentemente reais, mídia, né? Mas o Jiva é velado e pensa que o mundo é real. Consequentemente, o Jiva projeta valor nos objetos ao seu redor, valor esse que os objetos em si não possuem, e, portanto, ele sofre o fenômeno chamado samsara. A crença que a dualidade é realidade, de que os objetos são reais, de que eles possuem valores intrínsecos a eles mesmos, né? E eu preciso, né, do ganho dos meus objetos de desejo, né? E de rejeitar e manter distante os objetos de aversão, de modo que eu possa desfrutar, né, um pouco de Ananda nessa minha existência temporal limitada, né? Então, esta é a problemática do Jiva, e é por isso que nós chegamos até o Panchadasi, né? A libertação do Jiva abrange adquirir o conhecimento de que o mundo é irreal para o que é necessária a investigação. Para que é necessária a investigação? Para que a investigação seja possível, né? Então, a libertação do Jiva, ele tem que conduzir ele ao conhecimento, né, de que o mundo não é realmente real. Esse é um conhecimento radical. Raros indivíduos chegam realmente a essa análise, né, mais embasada em lógica, né? As pessoas no mundo espiritual muito frequentemente ouviram dizer: isso tudo aqui é um sonho, é um lila, é uma brincadeira, não é realmente real, mas permanece mais ou menos, né, mais ou menos no nível mais folclórico, mais, entendeu? Ninguém realmente começa a abrir os Upanishads e analisar aquelas declarações, né, que são embasadas em nossas experiências, né, e até que cheguemos à constatação de que o mundo é uma mera sobreposição, que não é uma realidade absoluta, né? Então, quando nós chegamos ao Vedanta, nós somos introduzidos, né, a esses conceitos radicais, né? E aí ele descobre que ele precisa investigar profundamente. Aí ele encontra, né, um pramana, um corpo de conhecimento que possibilita essa investigação. E ele se envolve a obtenção de uma mente preparada, qualificada, né? Aí a gente aprende, já vai assumindo, né? Vai pegando esse caminho do desenvolvimento de qualificações, e para isso ele passa, né, pelo estágio de adoração a Ishvara. É absolutamente necessário. Por que a adoração a Ishvara é absolutamente necessária? Porque é essa inclusão de Ishvara, este aspecto religioso, né, de incluir Ishvara na equação das nossas vidas como jivas individuais, esta inclusão de Ishvara e esta adoração, respeito, dedicação, né, a Ishvara, compreendendo o Ishvara como a manifestação do universo, né, e as leis que regem essa manifestação, etc., etc., né? Então, através desta adoração, é que o ego do Jiva ele vai sendo cancelado, neutralizado gradualmente, sem incluirmos o Criador, Ishvara, né? Compreendermos as leis através dos quais ele estrutura esse campo, né? Sem compreender o Dharma, o modo de se comportar, o ego do indivíduo, ele permanece vaidoso e, no final das contas, ele acha que ele vai se tornar um grande iluminado, né? Então, isso é o ego, né, que não realmente compreendeu Ishvara, não incluiu Ishvara, rejeitou. Nós falávamos antes sobre os indivíduos que rejeitaram as escrituras védicas. A gente tem que observar que a grande maioria desses indivíduos, quando eles rejeitam os Vedas, as escrituras védicas, eles rejeitam Deus também, né? O budismo não é realmente considerado uma religião, por quê? Porque não existe Deus no budismo, né? Ele rejeitou a ideia do Criador, etc., etc. Então, é através da adoração a Ishvara que o ego do indivíduo vai ser cancelado gradualmente, porque ele desenvolve o quadro, a visão do campo, da manifestação, ele compreende que existe esse poder superior, né,
que está fazendo todos nós agirmos de acordo com as nossas naturezas aparentes, né? Então, compreendendo Ishvara, o ego do Jiva vai se purificando de tal modo que o indivíduo, se ele, por acaso, ele tropeça prematuramente no autoconhecimento, ele não cai na ilusão de achar que ele é um super iluminado, né? Que veio ao mundo para salvar a humanidade, etc., etc., que é muito comum entre as pessoas que se realizam sem terem passado através desse relacionamento, né, com Ishvara. A adoração a Ishvara significa apreciar o fato de que tudo que o Jiva valoriza, a própria vida, se deve a Ishvara, bem como entregar os resultados de suas ações a ele, e muito, 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 muito mais, né? A adoração a Ishvara é uma visão, é uma perspectiva, né? Uma sabedoria védica que ela leva um pouco de tempo. A gente tem 5 órgãos dos sentidos, né? E a gente tem a capacidade de perceber o mundo físico, e a gente tem um outro órgão do sentido, né, que alguns círculos colocam como a mente sendo o nosso sexto sentido, a mente, o intelecto, como queiramos dizer, né? Então, essa mente é o nosso sexto sentido. Então, o sexto sentido tem uma capacidade de contatar objetos de conceptualização, né? Existem muitos objetos de conhecimento que dependem da nossa percepção conceptualizadora, digamos assim, através da mente, do intelecto, né? Então, nós temos a mente, ela percebe, né, através dos 5 sentidos, e ela percebe também através da sua capacidade cognitiva, né, capaz de conceptualizar fenômenos. Então, o indivíduo diz, ok, agora você precisa de conceptualizar e conhecer Ishvara. Esse Ishvara, assim, Deus. Aí o cara já, né, fica em dificuldade. Por quê? Porque ele nunca se interessou pela espiritualidade, né? Ele vai falar, mas Deus, cara, mas você está ainda preso neste conto, né, de fadas? Deus, aquele cara que vive lá sentado nas nuvens, com barba longa, né, do lado de alguns santos, né, tomando nota de quem faz isso e quem faz aquilo. Você acredita nisso? Não, isso aí é bobagem, coisa do passado, né? Não, os olhos que nos permite ver Ishvara é o olho do conhecimento védico, que nos permite conhecer Ishvara como a causa eficiente e inteligente, a causa material, manifesto como o mundo físico material, a causa energética, o dinamismo dos pranas, de todas essas energias que faz com que esse mundo se modifique de momento a momento, como também as leis que regem toda esta manifestação dinâmica. E essas leis são principalmente importantes do ponto de vista do Jiva, são as leis psicológicas, éticas, kármicas, né? Porque se nós não compreendemos as leis físicas, químicas, etc., né? E se nós não compreendemos as leis, né, que são relevantes a essa realidade subjetiva, né, o pratibhasika satyam de cada jiva, se a gente não compreende, né, aí a gente fica perdidão aqui. Então, você vê Ishvara como a causa inteligente. Por quê? Porque esta manifestação é feita de inteligência pura, de conhecimento puro, é a causa energética, os pranas, eles foram criados para dinamizar esse mundo inerte, de tal modo que não existem somente, né, planetas de pedra sem nenhum seres vivos, mas existem seres vivos, dinâmicos, né, dinamizados por essas energias, né? E existem as leis que estão regendo e governando e mantendo e reciclando tudo isso. Então, esta visão é a visão de Ishvara, que também se aplica aos nossos destinos, aos resultados de nossas ações, né? A gente sabe que existem essas leis éticas kármicas que funcionam à perfeição, produzindo os nossos parabada karmas absolutamente
perfeitamente segundo os nossos punhas e papas a nível individual, circunstancial e coletivo, né? Então, essa compreensão geral nos permite ter essa visão de Ishvara, entendeu? Que nos permite realmente tirar o chapéu para o Ishvara, sabendo que Ishvara é o Lorde deste universo. Ele propiciou as nossas vidas, os nossos intelectos, né? Através dos nossos esforços pessoais, ele foi nos dando de volta os nossos punhas espirituais que nos conduziram até as escrituras finais dos Vedas, que nos conduzem, por sua vez, à libertação do samsara, né? Antes de Maya projetar o mundo, havia existência consciência não dual, plena e completa, sem ação. Pelo poder de Maya, o mundo apareceu e a consciência entrou nele, aparecendo como o Jiva, uma entidade que experiencia e conhece e que aparentemente é individualizada. Olha, a gente vai ter tem material ainda para uma classe ou duas, e esse material vai ser um material muito delicioso. Por quê? Porque eu não quero que acabe o Panchadasi, eu vou ficar espremendo ele, né, por mais uma ou duas finais de semana. Alguém tem alguma reclamação? Uma pena, porque agora que eu estou me sentindo melhor, eu tenho que terminar a classe. Professor. Pedro. Quem é que está falando? Pedro. Pedro. Uma pergunta. Você falou do reflexo puro da consciência, né? Por isso que Krishna diz que ele é livre de gunas. Sim. Depende, né? O Krishna, tudo que existe deve sua existência à consciência original, né? Então, quando nós analisamos o fenômeno Krishna, né, como uma manifestação da consciência original, aparecendo como Lorde Krishna, o Lorde deste universo, né? Então, a gente sabe que a gente está lidando com a consciência original e a consciência refletida. O Krishna é o reflexo da consciência em pura sattva, né? Mas quando ele diz que ele é livre dos gunas, ele se refere à sua natureza original. A natureza original de todos nós é livre dos gunas, é nirguna, não? Nós somos a consciência nirguna, livre das três energias, né? Só que ela se manifesta através dessas três energias. Essas três energias são os tijolos de construção do universo, né? Os tijolos de construção de cada objeto senciente, né? Os jivas, por exemplo, né? Tá? Ok? Então é isso, queridos. Então, até a próxima. Foi um prazer de novo, me fez bem. E espero, né, a gente possa se encontrar de novo, nos encontrarmos na semana que vem. Eu vou estar indo para uma cidade lá do lado de Goiânia para fazer uns tratamentos, né, que vai ser muito importante para mim, né, sob ajuda e orientação do Dr. Carlos Seabra. Para quem não sabe, o Seabra é um médico que está me ajudando nesse processo. Mas eu penso de estar em boa forma e de volta para nós nos encontrarmos na semana que vem também, ok? Então, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.
Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.